Bora lá, meu povo. Vamos recapitular. Vamos recapitular. Ou não, a gente fez uma recapitulação boa na aula passada. Vamos embora. Cateterismo cardíaco. A gente vai começar falando sobre esta prática. Boa noite, Johanna. A gente vai começar falando sobre essa prática. Por que especificamente sobre essa prática? Por quê? Deixa eu ver aqui. Porque não. Como é que eu vou dizer isso? É uma das principais práticas, é um dos principais exames, uma das principais clínicas que se utiliza para fazer avaliação do sistema cardiovascular. Não apenas do músculo cardíaco, não apenas do coração, mas também de todos os vasos adjacentes, veias e artérias, que se propagam do coração ou para o coração. É através desse exame que a gente consegue ver espessura dos vasos, que a gente consegue ver a oclusão dos vasos, que a gente consegue ver nível de enchimento ou de preenchimento do músculo cardíaco, do coração, propriamente dito. E aí, através desses dados, desses exames coletados desses dados coletados nesse exame, nós conseguimos predizer ou informar se o paciente realmente vai precisar de uma cirurgia ou se meios paliativos ou até corretivos não cirúrgicos, não invasivos, podem ser utilizados, como o controle de determinada doença através de medicações. Grande exemplo disso é controle de aterosclerose. O controle da aterosclerose pode ser feito através de adoção de hábitos de vida saudáveis e também de medicação. A aterosclerose, né, muito característica pelo enrijecimento dos vasos, das paredes dos vasos, por conta de acúmulo de gordura, pode ser tratado com as estatinas. Simvastatina, atorvastatina, rosuvastatina, que diminuem o nível de gordura no sangue, impedindo a formação de placas ou aumento das placas já formadas, para evitar uma maior oclusão no vaso, permitindo o fluxo normal de sangue através deste local. Mas isso vocês já sabiam, porque a gente já revisou isso na aula passada. E isso é de Clínica 2, aliás, Clínica 1, isso é de Enfermagem Clínica 1. Nós estudamos no semestre passado e revisamos na aula passada, e eu tenho certeza que durante a semana vocês estudaram todo o conteúdo em casa, então vocês estão sabendo de tudo. Bom, o cateterismo cardíaco, também conhecido como cinecoronariografia. Meu Deus, não é difícil até para mim. É verdade, Letícia estava fazendo prova, mas estudou semestre passado. Cinecoronariografia, cineangiocoronariografia, angiografia coronária ou estudo hemodinâmico. São todos termos que podem ser utilizados para se referir ao cateterismo cardíaco. É um exame invasivo que pode ser realizado de forma eletiva ou como forma de urgência para confirmar a presença de obstrução das artérias coronárias ou avaliar o funcionamento das válvulas e do músculo cardíaco. Dileu, por mim eu só usava cateterismo, que é o mais fácil, mas tu sabe que tem um monte de profissional que é amostrado, né? Aí, às vezes acontece de você escutar um termo mais louco e pelo menos eu estou mostrando para vocês que existem esses outros para que vocês não estranhem quando ouvirem por aí. Mas aqui eu vou usar cateterismo, não tenha dúvida disso. Gente, como é que é feito esse cateterismo? Vocês têm alguma experiência? Já passaram por um processo assim? Tem algum parente que passou por um processo assim? O tio, a avó? Vocês acompanharam seus parentes?
Não, Johanna, não. Ok. Vocês, só por curiosidade, vocês já acompanharam algum procedimento mais de longe? Vocês já acompanharam algum procedimento para entrar na sala e ver o que estava acontecendo, para ver o procedimento em si? Johanna já. Cateterismo não, mas já viu outras, né, Dylan? Então já não é uma surpresa tão grande. Ok. E como é feito o cateterismo, gente? Pelo braço? E o que danado é que fazem com o braço dele? Ou que fizeram com o braço dele? Juntam os de vocês dois e vocês estão indo pelo caminho certo. Vivian e Guilherme. Junto de vocês dois e vocês estão indo pelo caminho certo. É basicamente isso, certo? É, a gente tem que utilizar um vaso de grande calibre, ok? Um catéter vai ser passado por dentro, com um fio guia, logicamente, por dentro desse vaso, e ele pode ir até uma área pré-determinada, como ele também pode ir até dentro do músculo cardíaco para poder fazer a avaliação da espessura dos vasos, da luz dos vasos, meu Deus do céu, das válvulas do músculo cardíaco, do processo de enchimento e de alguns outros fatores que podem ser avaliados através desse exame. Bom, o procedimento é realizado com anestesia local, porque o catéter ele é um tanto quanto espesso, então ele provoca realmente certo nível de dor. Então é feito com anestesia local, logicamente na pele. Em seguida é realizada uma punção arterial, que pode ser artéria radial, na artéria braquial ou na artéria femoral. Logicamente, essa punção é realizada pelo médico, não é pelo enfermeiro, porque, como eu disse a vocês, é um catéter espesso e é um procedimento cirúrgico. É um procedimento cirúrgico. Bom, esse catéter ele é introduzido, ok? Junto com o guia. E eles fazem com que esse catéter, esse guia, avancem até a artéria aorta. E dali para o ventrículo esquerdo ou direito. Anatomia, gente. A gente tem o coração, vocês estão vendo o coração inteiro, o coraçãozinho partido no meio e as quatro cavidades do coração. Onde é que fica o ventrículo? Então nessa hora tá todo mundo procurando no celular, né? Ventrículo. Tá todo mundo custa responder para procurar no celular. Tá valendo, tá valendo. Pelo menos vocês estão mais participativos do que na aula presencial. Muito bem. As cavidades de cima, não sei se vocês conseguem ver o mouse, mas as cavidades de cima são os átrios, as cavidades inferiores são os ventrículos, ok? Então, por que isso é importante, professor? Porque a gente vê a extensão desse vaso e o caminho que ele percorre, o quanto ele percorre até chegar no sítio alto.
certo? Ele é introduzido na artéria radial ou braquial, certo? Então, ele é introduzido no braço e ele é, ou na femoral também, ele pode ser introduzido lá na região inguinal, e ele percorre todo esse caminho até chegar na aorta e depois no coração, no miocárdio propriamente dito. Ele vai passar pelo átrio, que são as cavidades superiores, até chegar nos ventrículos, que são as cavidades inferiores. Se vocês prestarem atenção no desenho, os vasos, eles entram ou saem do músculo cardíaco, da bomba cardíaca, por cima. Então, esse catéter, ele vai passar por cima também, até chegar na parte de baixo, ou seja, ele vai passar por todo o sistema cardiovascular. E por todo esse percurso que ele passar, consegue-se observar a espessura e o comprometimento dos vasos e do sistema. Por quê, professor? Por quê? Como é que é feito esse exame, gente? Por que é que a gente tem que passar esse catéter até aqui? Eu já disse agora há pouco que era para poder fazer as avaliações propriamente ditas a respeito de espessura, a respeito de funcionamento, a respeito de acúmulo de placas, mas, bom, vamos para frente, que eu não estou conseguindo formar essa pergunta não, talvez seja o cansaço, mas vamos lá. Como é que é feito o exame? Depois que esse catéter é colocado, é posto até o sítio de ação, até o sítio alvo, onde ele precisa ir, é aplicado, é utilizado o catéter para fazer a aplicação de uma injeção de contraste, meu Deus do céu, de uma injeção de contraste. E aí é feita a fluoroscopia. Esse contraste, que ele é fluoroscópio, ele é responsável pela projeção das imagens das coronárias em tempo real, sendo possível observar as condições das mesmas e se esses vasos se encontram abertos ou obstruídos, parcial ou totalmente com segurança diagnóstica, certo? Dizem, na área da saúde, há um velho ditado que diz que a clínica é soberana. A clínica é soberana. O diagnóstico, ele acontece por conta da clínica. Mas exames de imagem, exames laboratoriais podem ser utilizados para poder favorecer o diagnóstico. É um exemplo clássico de cateterismo. Dito isso, doutores e doutoras, como é que a gente sabe, sem fazer o exame, ou pelo menos sem fazer o exame de imagem, sem fazer o cateterismo, que um paciente ele está com comprometimento nos vasos? Não faz remoção de placas de gordura, Adileu, mas a gente vai já conversar sobre isso aí. Pressão alta é um sinal de comprometimento dos vasos, pessoal? Sim, pode ser. Pode ser um sinal de comprometimento dos vasos. Agora, por quê? Oi, porque diminuição da luz do vaso acarreta um aumento da pressão. Muito bem. Muito bem, Dileu. Muito bem. Perfeito. Estou feliz. Já estou feliz. Foi uma pessoa diferente de Ítalo que respondeu. Já estou feliz. Muito bem. Vamos continuar. Deixa eu tentar estimular vocês. Quais são os outros sinais? Que outros sinais a gente pode desconfiar de comprometimento dos vasos? Tem um sinal bem clássico.
Às vezes, o acúmulo de colesterol no exame, que sai no resultado de um exame, não necessariamente nos diz que existe comprometimento dos vasos. A pessoa pode ter muito colesterol no sangue, mas não necessariamente ele tem uma placa nos vasos. Dor precordial, Lucas. Amém! Boa! Boa! Dor precordial é um sinal clássico, gente. Angina. Angina. Quais os sinais que indicam comprometimento dos vasos? Aí o Dileu disse pressão arterial e agora o Lucas falou dor precordial. É lógico, é só lembrar da fisiopatologia da angina, que a gente comentou tanto na aula, no semestre passado e que a gente revisou na aula passada. Se o vaso está comprometido, se a luz do vaso está mais ocluída, vai passar menos sangue. Então, vai passar menos oxigênio. O músculo vai sofrer. E aí ele vai demonstrar isso, ele vai externar isso através de dor. Então, é justamente isso, gente. Vocês estão certíssimos. Enfermeiro pode dar diagnóstico? Essa é a terceira pergunta seguida. Pode sim, Dileu. Era uma pegadinha. Tem um diagnóstico de enfermagem. Não, mas o Dileu entendeu o que eu queria perguntar, porque a pergunta foi mal feita. O enfermeiro não pode dar um diagnóstico de que o paciente tem um comprometimento cardíaco. Você já consegue identificar. Você já consegue identificar. Isso é excelente, porque identificando, você pode desconfiar. E desconfiando, você pode fazer ou começar a fazer o sistema de referência e contra-referência. Ora, o paciente tem pressão alta, o paciente tem dor precordial, então você vai prescrever, fazer a prescrição de enfermagem e vai encaminhar esse paciente para um cardiologista. Você vai fazer a referência para um cardiologista, porque você já sabe qual é o problema, embora você não possa dizer que sabe, mas você desconfia sobre qual é o problema. Então você pode, através dos seus conhecimentos em fisiopatologia, olha que bonito, em fisiopatologia, eu estou muito feliz porque eu sei que eu tenho uma contribuiçãozinha, nem que seja pequenininha, nesse conhecimento de vocês. Mas através do conhecimento de fisiopatologia que vocês já estudaram, vocês já conseguem identificar problemas nos pacientes e identificá-los aos profissionais adequados. Olha só que massa. Sim, vocês conseguem já dizer que um paciente tem comprometimento nos vasos. Já conseguem. A questão é, quão comprometido está esse vaso? Nenhum médico consegue dizer, se não for através do exame de imagem. Que é justamente o que a gente tá vendo agora no processo de cateterismo. Pô, me emocionei agora. Hoje eu tô cansado, aí eu tô mais assim. Vamos embora. Bom, embora as técnicas não invasivas, e aqui a gente tem o eletrocardiograma, o ecocardiograma, teste ergométrico, tudo isso se faz quando se vai fazer uma avaliação cardíaca. Embora eles representem um papel importante, o cateterismo cardíaco permanece como um procedimento eficaz para avaliação e diagnóstico da doença coronariana. Pode ser realizado em paciente hospitalizado ou proveniente da residência eletiva. Espera aí, deixa eu voltar para a imagem, porque eu me emocionei com vocês falando aí as coisas. Eu vi que vocês pegaram alguma coisa do que a gente falou no semestre passado, já estão com um nível mais avançado de conhecimento, já não são apenas técnicos, e aí eu acabei passando aqui. Mas isso aqui são imagens de cateterismos. Eu não sei se vocês conseguem ver direitinho, mas são imagens de cateterismos. Isso que vocês estão vendo, mais escuro, que parece uma raiz, são os vasos. São os vasos cardíacos que estão sendo mostrados no exame de imagem por conta do fluido que é injetado através do catéter, certo? Que ele permite a visualização dos vasos. Esse fluido, ele vai fluir, ele vai se espalhar como se fosse sangue. E aí, através do seu espalhamento, a partir do momento que ele se espalha, novos vasos e as outras partes dos vasos vão aparecendo. E quando há uma obstrução, logicamente, não aparece porque o fluido não passou pela obstrução. Então,
A partir desse momento, consegue-se identificar as obstruções, consegue-se identificar o grau das obstruções e a necessidade dos procedimentos a serem realizados nesse paciente. Porque vou pegar a pergunta de vocês agora, tá? Que o Dileu perguntou mais atrás se podia remover placas de gordura. Porque eu estava dizendo a vocês, eu fiz questão de frisar que o catéter, ele é espesso. Ele tem um tamanho um pouco maior. Porque em alguns procedimentos, em alguns processos, quando a placa de gordura não é tão extensa e quando ela não... Na semana do dia 29 de junho até o dia 4 de julho. Quando a placa de gordura não é tão extensa, ou quando ela não ocluiu o vaso em um grande grau, é possível se fazer um procedimento de colocação de stent. O stent, meu Deus do céu, eu devia ter colocado aqui no catéter, mas eu não sabia que ia sair essa pergunta. Eu devia ter previsto, na verdade. Um minuto. Ah, bonitinho. Aqui. Só um minuto, gente. Conseguem visualizar a imagem que foi posta agora? Gente? Ótimo. Ótimo. Como a gente está vendo aqui nessa figurinha, a gente tem um vaso que tem uma pequena placa de gordura ao seu redor, certo? Não é uma oclusão muito grande. E aí, quando acontece de ser este caso aqui, pode-se fazer a colocação do stent. O stent, ele é uma malha que fica enrolado no catéter, por assim dizer, certo? Em outro catéter, na verdade, vai passar por dentro do catéter que já está inserido. E ao chegar no local que está obstruído, se aciona o mecanismo e o stent ele tende a abrir e a enlarguecer, certo? Depois que à medida que ele vai enlarguecendo, ele vai abrindo, ele vai comprimindo a placa de gordura e dilatando o vaso o quanto pode. Para que isso? Para aumentar a luz do vaso. Se a gordura estava se acumulando e ocluindo a luz do vaso, quando o stent é colocado no meio do vaso que abre, então ele empurra a placa de gordura, dilata um pouco do vaso, mas ele abre a luz do vaso novamente, o que permite e melhora a circulação local. Se precisar, Dileu, ele é introduzido através do catéter. O catéter, como eu disse a vocês, ele tem uma grande espessura, então é utilizado para fazer o uso do... Meu Deus do céu. Pronto, esqueci o termo. O uso da fluoroquina, não. Pronto. Contraste. O uso do contraste. O catéter ele pode ser utilizado para introduzir o contraste, como ele também pode ser utilizado para introduzir o mecanismo do stent, certo? O stent já não vai no catéter, não, porque o stent é um material relativamente caro. Então, se colocasse o stent na ponta de cada catéter que fosse fazer o exame, mesmo que não precisasse do stent, ele ia ser perdido, porque ele ia ser colocado dentro do corpo de um paciente. Então, ele é introduzido quando, na hora do exame, o médico julga necessário ou julga que dá para resolver o caso naquele momento. Então, naquele momento, ele resolve o caso com a colocação do stent. Ele pode ser definitivo, mas ele pode ser temporário.
Como assim, professor? Como todo e qualquer tratamento e toda e qualquer doença. Você viu que tem gordura nos vasos, que está ocluindo os vasos. O médico colocou o estente, ele abriu aquela região, abriu a luz do vaso e o sangue começa a fluir normalmente. Mas se a pessoa continua comendo, continua com uma alimentação desregulada, continua com a vida sedentária, continua sem horário de dormir, continua se estressando todo dia, sem uma válvula de escape, tudo isso vai propiciar a formação de novas placas de gordura. Então, o estente vai permanecer no local que ele está, mas é uma malha. A gordura pode passar por essa malha se voltar a se acumular, bem como também pode começar a se acumular em outros locais e formar placas em outros vasos. Então, o cateterismo resolve? Resolve, por aquele momento. Se a pessoa não se cuidar, não fizer a parte dela, não adianta. Não adianta, ok? E o stent, a colocação do stent, é uma prática, de certa forma, menos viável do que a ponte de safena, ok? Porque a ponte de safena, ou a ponte mamária, é a instalação de um novo vaso. É a instalação de um novo vaso, que, do mesmo jeito do stent, ele vai poder acumular gordura se a pessoa não fizer a parte dela, certo? Mas, às vezes, passa pela cabeça dos pacientes, das pessoas que passam pelos procedimentos, que a colocação do stent não foi nada mais do que a confecção de um exame. Não foi nada mais do que o exame. Tem muita gente que passa por um processo de cateterismo e não entende que foi uma cirurgia. Acha que foi só um exame, porque é muito simples, a pessoa vai para o consultório / hospital num dia e sai no mesmo dia. Então, muita gente não entende a gravidade da situação por não se tratar de uma cirurgia. Infelizmente, isso acontece com muita rotina, muito rotineiramente. E os profissionais responsáveis por identificar essas falhas, por identificar esse pensamento errôneo, errado, e por fazer o ensino correto para esses pacientes, são vocês, doutores e doutoras. Vocês é que terão contato, vocês é que praticaram educação e saúde, vocês que serão educadores e orientadores, vocês que vão ensinar para os pacientes e vocês o que aconteceu, a gravidade e os novos estilos de vida e cuidados que esses pacientes têm que adotar. Vocês estão conseguindo me acompanhar? Vocês estão conseguindo ouvir? Ok. Bora simbora. Bora simbora. Ok. Aqui nesse slide, a gente falou que pode ser um procedimento realizado em um hospital e pode ser também um procedimento proveniente da residência da pessoa, paciente hospitalizado. Em que casos se faz um cateterismo de emergência? O cateterismo, Ian, é justamente para poder verificar se há obstrução. Dá para desconfiar da obstrução, mas se faz o cateterismo para poder avaliar o tamanho dessa obstrução. Em caso de infarto, pode acontecer de ser feito. Certo? A paciente infartou, foi para o hospital. Ok, infartou, então agora a gente tem que fazer o cateterismo para olhar áreas lesionadas e para olhar por que aconteceu esse infarto. Se foi genético ou se foi oclusão de vasos, por exemplo. Lucas, no AVC é mais complicado. Mediante sinais e sintomas clássicos, geralmente são pacientes que saem de casa, eles sentem os sinais, sentem os sintomas, vão procurar o médico e aí eles marcam a cirurgia. Mas o infarto é um ótimo exemplo de uma cirurgia de emergência.
Agora vamos voltar para o Lucas. AVC. O Lucas falou de AVC e aí eu tenho que conversar com vocês. O que é um AVC isquêmico? Um de cada vez, por favor. Já deu tempo de olhar aí na internet? Oi? Gente, um AVC isquêmico é quando ocorre oclusão de um vaso e a área do encéfalo, a área do cérebro, para de ser oxigenada adequadamente por conta de oclusão. É isquêmico. Isquêmico é por falta de oxigenação, certo? Lembrem-se sempre disso. Isquemia é falta de falta de oxigenação adequada. AVC isquêmico é falta de oxigenação no tecido cerebral. Vocês podem lembrar também do termo branco e vermelho. AVC branco é um AVC isquêmico. Por quê? Porque não é um AVC que extravasa sangue. Porque o sangue não sai dos vasos. Ele ocluiu, então ele parou de circular, mas ele não saiu dos vasos para se espalhar pelo tecido. O AVC vermelho é o AVC hemorrágico, que é dito hemorrágico porque o sangue extravasa dos vasos, se espalhando pelo tecido cerebral. Certo? Então, perguntar para vocês, como é que ocorre a oclusão desse vaso para acontecer um AVC isquêmico? Meu povo, a pergunta já mudou. Vamos participar sem olhar a internet, que vocês são mais rápidos assim. Vão chutando, vão falando, vão tentando lembrar. Meu povo, vocês estão comigo? Foram jantar? Fiquei sozinho aqui? Vixe Maria, nem para dizer que estão aí. É que o negócio tá brabo. Vamos encerrar a aula, porque... Ah, tá, meu chat tinha travado. Vocês estão participando mais do que eu pensava, mas vamos lá. Formação de placas de ateroma. Na cabeça, não vou dizer que não pode acontecer, mas não é muito comum. Combate o que sem cirurgia? Morte celular? Não entendi, gente. Peraí. Morte celular onde? Aí isso mesmo, aí eu disse organismo combate sem cirurgia, vocês estavam falando de que ali? Coágulo, trombo, ok. Coágulo, trombo, isso pode propiciar um AVC isquêmico. Por quê? Porque esse coágulo ou trombo, ele pode
se fixar em um vaso de menor calibre, de pequeno calibre, e aí ocluir a passagem de sangue. Existe uma variação do AVC que é chamado de ataque isquêmico transitório. O ataque isquêmico transitório, ele faz com que o paciente apresente todos os sinais e sintomas. Isso. Todos os sinais e sintomas do AVC isquêmico, mas ele é transitório por quê? Porque, por algum motivo, depois de algum tempo, talvez por degeneração celular, pode acontecer também, o coágulo, o trombo, ele desobstrui a passagem do sangue naquele vaso. Isso. Isso mesmo, Vitória. E aí o organismo começa a se recuperar daquele ataque isquêmico, porque não existe mais isquemia. Então, por isso que se diz que é transitório. É isquêmico porque não tem extravasamento de sangue, mas é transitório porque passa com o tempo. Então, não é muito comum, mas acontece. Tanto o... Ok, Dileu. Tanto o AVC isquêmico quanto o ataque isquêmico transitório, eles podem acontecer decorrentes de um procedimento cardiovascular. Vocês sabiam disso? É um dos principais, é uma das principais reações adversas, efeitos adversos que podem acontecer por conta de uma cirurgia cardíaca ou de um procedimento vascular. É a liberação de um trombo através do manuseio de equipamentos ou do órgão ou dos vasos, através desse manuseio, de fazer com que se solte um trombo ou um coágulo que estava preso dentro de algum vaso e que ele circule até a circulação superior do corpo e obstrua algum vaso. E aí pode acontecer tanto o AVC isquêmico quanto o ataque isquêmico transitório. Isso decorrente de uma cirurgia cardíaca ou de um procedimento vascular. Lembrem-se sempre disso. Isso eu aprendi já depois de formado. Eu não tive a oportunidade de aprender isso enquanto eu ainda estava na graduação. Aprendi literalmente depois de formado. E não foi muito legal descobrir na prática. Bom, quais são as indicações para esse procedimento? Quais são as indicações para o cateterismo cardíaco? Primeiro, na necessidade de avaliar ou confirmar a presença de doença arterial coronariana, doença de válvulas cardíacas, doença do músculo cardíaco ou doença dos vasos pulmonares ou da artéria aorta. Então, ele é literalmente utilizado, é um procedimento literalmente utilizado para diagnóstico. Então, voltando àquela classificação que a gente viu nas primeiras aulas, é uma cirurgia com fins diagnósticos. É uma cirurgia diagnóstica. Entender essa parte do diagnóstico? Ótimo. Ótimo, ótimo, ótimo. Bom, o cateterismo ele pode ser utilizado para esclarecer as suspeitas de alteração anatômica não confirmadas por outros exames. Ou seja, eu suspeito que os ventrículos são muito menores do que os átrios naquele paciente. Ou eu suspeito que ele tem uma anastomose entre dois vasos perto do coração que está dificultando a circulação. Então, eu posso fazer esse exame para que, através das imagens, eu consiga verificar essa anastomose ou eu consiga verificar a capacidade dos compartimentos cardíacos. Mano, eu estou dizendo que a primeira indicação do exame é na necessidade de avaliar ou confirmar a presença de doença arterial coronariana, doença das válvulas cardíacas, doença do músculo cardíaco, doença dos vasos pulmonares ou doença da artéria aorta. O que significa que
é literalmente um procedimento diagnóstico. É uma cirurgia diagnóstica, se a gente for lembrar daquela classificação que a gente viu nas primeiras aulas. O exame pode ser feito também para mostrar em detalhes malformação congênita, certo? É muito comum para pessoas que possuem uma malformação congênita e que passaram despercebidos na infância, na adolescência e que se manifestaram na fase adulta. Uma dessas malformações pode ser o PCA, a persistência do canal arterial. É literalmente um orifício que fica entre dois vasos e que liga esses dois vasos, que não devia acontecer. E aí, enquanto um dos vasos está tentando levar o sangue para o coração, é uma veia, o outro vaso, ele está tentando levar sangue oxigenado para todo o corpo. É uma artéria. E aí, como eles estão juntos, por conta da anastomose, por conta dessa união que tem entre esses dois vasos, pode acabar ocorrendo uma disfunção hemodinâmica, porque a circulação de um vaso pode interferir na circulação de outro. O sangue pobre em nutrientes pode se misturar com sangue rico em nutrientes, então daí podem surgir diversas complicações. A persistência do canal arterial, a PCA, é um problema que é congênito e geralmente é tratado, enquanto ainda é bebezinho, com anti-inflamatórios. Porque como o bebezinho nasceu, é literalmente tudo novo, e esses vasos estão abertos, então o corpo começa a, a liberar catecolaminas que provocam inflamação local. Essa inflamação local vai fazer com que os vasos cicatrizem do jeito que estão. E com o uso de anti-inflamatórios, vai impedir essa inflamação, que vai fazer com que o tecido consiga se regenerar a ponto de fechar esse orifício, a ponto de fechar essa anastomose, deixando os vasos juntos, contudo, ocluídos, para que a circulação de um não interfira com a circulação do outro. É um exemplo bem característico, bem clássico, por assim dizer. E aí, quando isso não é identificado enquanto a criança ainda é pequena e cresce, essa persistência do canal arterial, ela pode fazer com que a pessoa tenha arritmias, tenha perda de ar, às vezes tontura, em casos mais sérios, que tenha deficiência de perfusão por conta da alteração hemodinâmica provocada pela união desses dois vasos. Então, o procedimento tem que ser corrigido. E muitas vezes ele só é diagnosticado com cateterismo, para poder fazer visualização desses vasos. E qual é o papel do enfermeiro? Como é que o enfermeiro atua no cateterismo? Bom, durante a avaliação do paciente, deve ser elaborado o processo de enfermagem. No processo de enfermagem, são coletados dados relevantes à realização do procedimento, tais como o peso do paciente, altura, medicações de uso contínuo que podem interferir com os exames ou que podem provocar alguma reação alérgica na hora do exame, fatores de risco do paciente, e aqui vocês já viram nas aulas passadas e a gente já conversou sobre esses fatores de risco: histórico de doença cardíaca na família, hipertensão arterial sistêmica, diabetes mellitus, insuficiência respiratória, dislipidemias, tabagismo, alcoolismo, sedentarismo. Tem muita coisa, tem muita coisa. Então, isso tudo vocês devem coletar para poder identificar os possíveis riscos que o paciente corra, para poder interferir ou intervir nos possíveis males que possam acontecer a esse paciente antes dele vir a se desenvolver por conta da cirurgia. Todo um trabalho pré-cirúrgico deve ser realizado com os pacientes. A anamnese deve ser realizada, logicamente, certo? A realização do exame físico, para poder verificar alguma falha, algum achado, tanto no sistema cardiocirculatório quanto no respiratório. Então, esses são os principais sistemas envolvidos nesse procedimento.
como a gente já falou em aulas passadas, a cirurgia pode ser cardíaca, mas o sistema respiratório é um dos sistemas mais importantes, se não o mais importante em toda cirurgia. Que sensação ruim, tô doido para espirrar e não espirro. Ok. Nesse período, é fundamental a orientação sobre o que irá ser realizado, para que o paciente tenha melhor entendimento do procedimento e, dessa maneira, diminua sua ansiedade, medo e insegurança, proporcionando uma experiência mais agradável e menos estressante. O procedimento, dependendo do paciente, muitas vezes é feito com o paciente acordado, porque só se precisa de uma anestesia local. Mas dependendo da idade, dependendo da ansiedade, dependendo de até onde o catéter vai ser introduzido, então muitas vezes o paciente é feito um pré-anestésico para que o paciente consiga relaxar e talvez até dormir durante o processo cirúrgico. Já estamos chegando nos riscos, Guilherme. Já estamos chegando. Durante o preparo do paciente, o enfermeiro deve identificar possíveis riscos e complicações de acordo com as características de cada paciente, logicamente. Os cuidados de enfermagem para com os pacientes que realizam cateterismo cardíaco devem ser direcionados para a prevenção e detecção precoce de complicações, e dessa forma possibilitar intervenções rápidas e adequadas. Isso a gente falou no slide passado. Considerando que essas situações exigem desse profissional competência técnico-científica, logicamente, vocês têm que lembrar de toda a parte de semiologia e semiotécnica, incluindo exames físicos, incluindo todas as auscultas, palpações que vocês podem fazer, devem fazer, e tem como exemplo da vida. Então, vocês devem fazer uma busca inteira nesse paciente, associando teoria e prática. Devem ter ética, logicamente, porque ninguém vai sair falando dos pacientes para todo mundo de fora. Agilidade na tomada de decisão, porque se você faz um achado e não comunica à equipe, não comunica ao médico e não comunica ao paciente, você está sendo conivente com algo de ruim que possa acontecer a esse paciente, então você tem que tomar a decisão para intervir pela vida desses pacientes, certo? E em diversas outras situações que podem acontecer, para poder prestar o auxílio necessário para esses pacientes. Após o cateterismo cardíaco, os catéteres são removidos, certo? O indutor é retirado pela equipe de enfermagem, pode ser também pela equipe do laboratório, a equipe de hemodinâmica, mas dependendo do local onde vocês estão, não vai ter uma equipe de laboratório, então vai ser retirado pelo enfermeiro. Depois é realizada uma compressão manual para hemostasia, para estancar o sangramento, de 15 a 20 minutos, dependendo da via escolhida. Se for radial ou braquial, geralmente são 15 minutos, com imobilização do membro para que o paciente não mexa no membro. Se foi na região inguinal, para pegar a artéria femoral, então essa compressão ela deve ser de pelo menos 20 minutos, ok? Para tentar estancar esse sangramento. É uma compressão longa, porque os vasos que se pega são artérias. Esses vasos possuem pulsação, eles possuem uma pressão muito alta. Então, se essa compressão para hemostasia, ela for pequena, não for suficiente, então vai extravasar sangue e o paciente pode acabar perdendo muito sangue se não tomar cuidado e se não tiver uma observação bem acentuada por conta desse extravasamento sanguíneo, já que o sangramento é proveniente de uma artéria. Então, o Dileu perguntou os riscos. Então, um dos principais riscos na cirurgia cardíaca ou cirurgia vascular, eu já disse ali atrás, é o AVC, pode acontecer um AVC isquêmico ou um ataque isquêmico transitório, por conta da soltura de trombos, êmbolos que podem estar aderidos aos vasos e através da manipulação eles se soltam. Pode acontecer sangramento excessivo do paciente após a cirurgia, por causa de um curativo ou técnica hemostática mal realizada. Então, já temos dois riscos grandes do procedimento, certo? No caso do exame ter sido realizado pelo braço,
será realizada apenas a retirada do introdutor pelo médico e fechado com curativo compressivo no local, geralmente realizado pela equipe de enfermagem. O curativo será checado periodicamente para averiguar a presença de sangramento no local. O repouso após o cateterismo será realizado na unidade de recuperação do serviço de hemodinâmica, onde o paciente ficará sob os cuidados de enfermagem, tendo seus sinais vitais avaliados sempre que necessário. Vou ser sincero com vocês. Nenhum dos procedimentos de cateterismo que eu vi, presenciei ou participei, eu vi o paciente ir para nenhuma sala de repouso da hemodinâmica. Geralmente os pacientes ficam na sala de recuperação pós-anestésica, aqueles que são anestesiados, ou voltam direto para o leito, apartamento ou enfermaria. Não chega a suturar não, Dileu. Só compressão mesmo. É só um curativo compressivo, é bem apertado. Alguns pacientes chegam a ficar com os membros arroxicados por conta da circulação deficiente, da força da compressão. Mas tem que ser a compressão tem que ser bem intensa para poder parar esse sangramento. O tempo mínimo de repouso absoluto será de 4 a 6 horas. Olha só que interessante. 4 horas se for por via radial ou braquial, 6 horas se for por via femoral. A cabeceira do leito não pode ser erguida a mais de 30 graus. E o paciente deve ficar de repouso absoluto em decúbito dorsal, ou seja, com o ventre para cima, com o membro inferior ou superior onde foi realizado o cateterismo contido, para evitar que seja fletido, para evitar, consequentemente, o aumento de pressão dos vasos e evitar o extravasamento do sangue, retirando o coágulo já formado para poder parar o próprio sangramento. Ou seja, meu Deus, entre essas 4 ou 6 horas que o paciente vai passar repousando e se recuperando no serviço de vocês, é inteiramente responsabilidade da enfermagem fazer a avaliação de todos os sinais vitais desse paciente, sempre que possível, e também a avaliação hemodinâmica, verificar se não está tendo sangramento e verificar a perfusão tecidual, que eu espero que vocês lembrem, porque vocês viram isso em semiologia e semiotécnica. Então, se há um extravasamento do sangue na região inguinal, eu já fiquei sabendo de situações assim, e é uma situação horrível. O paciente nem tem força para chamar. Primeiro, porque talvez ele esteja sob efeito de anestésico. Segundo, talvez o sangue esteja escondido por conta das cobertas que estão por cima do paciente. Então, ele está molhando o colchão. Terceiro, ele está sendo absorvido pelo lençol do colchão. Então, ele não vai extravasar e cair na cama. Então, muitas vezes, o paciente está passando mal, está pálido, está sem força até para falar em cima da cama, está até desmaiado por conta de um sangramento na região inguinal e pode ser que não seja notado pela equipe. Já ouvi falar de situações assim. É algo muito perigoso. Então, fica a dica. Muito cuidado. Avaliação sempre que necessário no local da incisão, avaliação da perfusão e avaliação de sinais vitais. Ok, Vitória. Ciente. Tenham sempre isso em mente, gente. É um procedimento cirúrgico. E aí, qual é o outro grande risco desse procedimento cirúrgico? Além do sangramento intenso, se o sangramento for muito intenso, ok. Se o sangramento for... Tudo certo, Leo. Se o sangramento for muito intenso, além do sangramento muito intenso, se ele for escondido e ninguém notar, a gente tem o risco de choque. Que choque é quando tem falta de sangue nos vasos? Qual é o choque que pode acontecer? Hipovolêmico. Perfeito, Vivian. A gente tem um risco de choque hipovolêmico por conta do procedimento. Olha só. Que negócio legal, para não dizer outra coisa. Pessoal, toda cirurgia, por menor que seja e por mais simples que seja, tem um risco. Toda cirurgia tem um risco. Tenham isso na sua cabeça, ok? Já citamos 3 grandes riscos do cateterismo. Quer outro grande risco?
a introdução do catéter até o músculo cardíaco, sem a parada do... Depende do paciente, Dileu. Depende muito do paciente. Ah, sim, ele tem que estar ciente, sim. Perdão, eu li consciente. O paciente tem que estar ciente. Vocês têm que explicar para ele os riscos que ele corre e vocês têm que deixar bem claro que é um procedimento cirúrgico. Ele tem que estar ciente e consciente do que vai acontecer com ele. Outro grande risco que o paciente corre, mas aí quem intervém nessa hora é toda a equipe, primariamente o médico que está ali no procedimento. Ele pode sofrer uma desfibrilação ventricular ou uma arritmia cardíaca por conta da introdução do catéter na caixa cardíaca, meu Deus do céu, no órgão, no coração, certo? Isso porque é algo estranho que vai interferir com a perfusão sanguínea de forma adequada e vai fazer com que o coração tenda a bombear mais rápido para tentar levar mais sangue. Mesmo processo da oclusão provocada pelo acúmulo da placa de gordura. Vixe, Maria, a cabeça está começando a falhar, que é isso. Então, tenham sempre isso na cabeça. Quais os riscos? Além de todos os que a gente já falou. Riscos de complicações graves. Sim, pode ter lesão em vasos. Pode acontecer também, Vivian. Lesão em vasos pode acontecer, sim. Mas bora lá. Os principais. Risco de complicação grave, infarto, AVC, sangramento, choque hipovolêmico. Esse tipo de risco é grave, gravíssimo, mas geralmente é baixo. É muito baixo de acontecer esse tipo de risco. Acontece, mas é baixo. Pode ter complicações decorrentes do uso do contraste. Pode provocar uma alergia, pode provocar um choque anafilático, pode provocar entupimento dos vasos, oclusão da luz dos vasos. Então, tudo isso pode acontecer em decorrência do contraste. Além do que, depois, para jogar esse contraste fora, para o corpo excretar esse contraste, ele vai ter que ser metabolizado. E ele é bem tóxico para os rins. Então, pode acontecer insuficiência renal. O paciente tem que assinar o termo, o procedimento só pode ser feito se o paciente ou responsável autorizar, e ele também, além do termo de autorização, ele tem que assinar um termo de ciência que mostre que ele está consciente de todos os riscos que ele vai correr. Então, é um processo cirúrgico, gente. O termo de ciência, a gente falou sobre ele lá atrás, no pré-operatório, acho que foi nossa segunda ou terceira aula. A gente falou sobre ele. É um processo cirúrgico. Todo processo cirúrgico tem que ter o termo de ciência e de autorização do paciente. Bom, basicamente o cateterismo é isso. Não tem muito segredo. Agora é estudar. Estudar para botar isso na cabeça e não esquecer mais. Só que não para por aqui. O cateterismo é o principal método de avaliação para diagnóstico, por assim dizer. É uma cirurgia diagnóstica. Existe uma cirurgia cardíaca, que é bem famosa, bem famosa, bem famosa, e que todo mundo conhece, ou pelo menos já ouviu falar, ou pelo menos fala vez ou outra, que é a cirurgia de colocação de ponto de safena. Vamos ver se eu consigo passar esse vídeo para vocês. Me digam aí se vocês não estiverem ouvindo direito, tá? O coração trabalha bombeando sangue para todo o organismo. E o funcionamento correto do próprio órgão também depende de um suprimento constante de sangue. O líquido vermelho chega pelas coronárias, que são duas ramificações da aorta, a principal artéria do corpo. Pessoas com hipertensão, colesterol alto ou com o hábito de fumar
costumam sofrer lesões nas paredes internas das artérias coronárias. Com o tempo, uma placa de gordura se deposita ali. Isso diminui e chega até a bloquear o fluxo sanguíneo. Essa obstrução causa dor no peito e pode até resultar em um infarto. Uma das saídas para evitar problemas mais graves é a operação de ponte de safena. A cirurgia começa quando os médicos retiram um trecho da safena magna, uma veia superficial que nós temos nas pernas. Esse pedaço de veia não fará falta à circulação dos membros inferiores. Outros vasos acumulam sua função tranquilamente. Na operação, o pedaço de safena é costurado na aorta e na coronária, logo após o local onde está a obstrução. Ele funciona literalmente como ponte, e assim, permite que o coração continue recebendo sua dose de oxigênio e nutrientes para bater direito. O coração suporta até 4 ou 5 pontes. Após a cirurgia, é preciso controlar a pressão e o colesterol com bastante firmeza. Uma década depois, metade total dos vasos tem excesso de gordura em suas paredes internas. Mas para evitar tanto estresse, o ideal mesmo é adotar uma vida saudável, com uma alimentação equilibrada e a prática regular de atividade física. Essas atitudes ajudam a evitar cirurgias e muitos outros problemas para o coração. Vocês conseguiram ouvir o vídeo? O sinal de alerta é um defeito desse vídeo. Eu também me assustei quando eu assisti a primeira vez. Ok, que bom. Isso foi uma bela de uma revisão também sobre aterosclerose. Se vocês tiverem prestado atenção, eu queria interagir muito mais com vocês, mas eu acho que não vai dar tempo. Bom, então basicamente vocês já sabem como não, por que deve ser feito uma ponte de safena. Deixa eu ver se tem aqui. Ok. Basicamente vocês já sabem o porquê que deve ser feito uma ponte de safena e como é feito. Vou dizer para vocês que o vídeo falou em ponte de safena, mas a cirurgia de ponte também é realizada também é feita para realização, para colocação de ponte mamária. Não apenas ponte de safena, mas também ponte mamária. A veia mamária, realmente, é uma veia que passa perto das mamas e que parte dela pode ser utilizada para poder fazer essa ponte, certo? Então, não se surpreendam se algum dia vocês ouvirem falar em ponte de safena e ponte mamária, ok? Os dois procedimentos, eles são muito comuns e eles têm o mesmo fim. Bom, por conta do procedimento de colocação de ponte, diversas alterações podem acontecer com o paciente. Primeiro, tempo da cirurgia. Quanto maior o tempo da cirurgia, tenham isso na cabeça sempre, isso vale para qualquer cirurgia. Quanto maior o tempo da cirurgia, mais sangue esse paciente pode perder, mais reposição ele vai precisar. E aí, mesmo fazendo uma reposição, o sangue ou os eletrólitos colocados não estarão na mesma quantidade dos metabólitos que ele perde junto com o sangue e dos hormônios que esse paciente também perde junto com o sangue. Então, tenham na cabeça que, por conta de toda essa perda, o paciente ele fica extremamente debilitado após uma cirurgia, principalmente uma cirurgia de grande porte, como é uma cirurgia cardíaca. Sim, a cirurgia cardíaca é considerada uma cirurgia de grande porte. E aí, por conta dessa deficiência, o metabolismo aumenta. O metabolismo aumenta em cerca de 50% a 100% para tentar reparar e recuperar tudo que o organismo perdeu durante a cirurgia. E isso requer muita energia. Então, é muito comum os pacientes sentirem-se cansados, sentirem-se enfadados e quererem dormir muito, certo? Não fiquem achando, não fiquem assustados que é por conta de uma hipotensão, por conta de um infarto, por conta de um AVC, não. É porque depois da cirurgia é muito comum que o paciente tenha que dormir para se recuperar. Bom, os anestésicos utilizados, eles também podem provocar alterações, certo? Bom, as principais
numa cirurgia cardíaca é a depressão do músculo miocárdio, provocado pelo alotano, que é uma substância gerada por conta da metabolização de drogas antiarrítmicas, geralmente utilizadas para fazer com que o coração bata menos e, de certa forma, pare de bater, certo? Não há como fazer uma cirurgia cardíaca com o coração batendo. Acho que isso nós percebemos através do filme que a gente assistiu no primeiro dia de aula, Quase Deuses, quando a cirurgia cardíaca foi literalmente inventada. O coração ele tem que parar de bater para que a cirurgia possa ser realizada neste órgão. E aí, por a cirurgia, por o coração parar de bater e muitas vezes a cirurgia ser muito extensa, não teria como fazer o paciente voltar à vida, voltar à sua normalidade, voltar à homeostase, depois de muito tempo o coração sem bater. Alguém sabe qual é a maior retomada registrada depois de um coração parar de bater, depois de fazer massagem cardíaca para a pessoa voltar depois de uma parada? A literatura, ela diz que depois de 15 minutos, os profissionais responsáveis pelo ato podem atestar o falecimento do paciente. Existem registros mostrados em estudos científicos que conseguiu-se fazer um paciente voltar depois de 27 minutos. 27 minutos. Mas, gente, uma cirurgia cardíaca de grande porte, para colocação de 5 pontos de safena, às vezes leva 8 horas. Em relação a 15 minutos, né, Manu? É um senso comum entre os profissionais de saúde. Mas aí eu pergunto para vocês, como é que se faz com a cirurgia cardíaca? É muito difícil que uma equipe queira desistir. É muito, muito, muito difícil. Geralmente ninguém desiste. Pelo menos não até os 30 minutos. Geralmente tem um rodízio e um trabalho bem intenso para tentar resgatar esse paciente. É por isso que existem estudos mostrando que pacientes já voltaram depois de 27. Porque geralmente não se desiste. Em todos nós, Manu. Em todos nós, a agonia é grande. Ave Maria. Horrível. Horrível. O sentimento é horrível. Mas bora lá, meu povo. Como é que faz uma cirurgia de 8 horas com o coração parado 8 horas? O coração não é a bomba que faz o sangue circular? Circulação extracorpórea, perfeito. Perfeito. É o próximo tópico do slide. Tempo de circulação extracorpórea. Dependendo do tempo de circulação extracorpórea, o paciente pode vir a ter uma hipotermia. Por que isso acontece? Nós somos seres homeotérmicos. Então, a temperatura de fora não impacta na temperatura de dentro do nosso corpo. Então, quando há uma circulação extracorpórea, quando há uma máquina fora do nosso corpo, fazendo o sangue do nosso corpo circular sem precisar do coração, esse sangue ele sai do nosso corpo, porque ele vai passar pelo coração artificial, que é a máquina que faz essa circulação extracorpórea. Então, o sangue sai do corpo, passa pela máquina e volta para o corpo. É assim que a máquina faz, é assim que o coração artificial funciona. Dentro dessa máquina, o sangue é reoxigenado,
é feito uma filtragem nesse sangue para tirar impurezas e para impulsionar o sangue de volta para o nosso organismo com alguns nutrientes e mais oxigênio, certo?